Choque de civilizações é uma teoria proposta pelo cientista político Samuel Huntington, segundo a qual as identidades culturais e religiosas dos povos serão a principal fonte de conflito no mundo pós-Guerra Fria. A teoria foi originalmente formulada em 1993, num artigo O Choque de Civilizações como reação a um livro de Francis Fukuyama. Huntington posteriormente expandiu sua tese num livro de 1996, Choque de Civilizações e a Reconstrução da Ordem Mundial. A expressão foi usada pela primeira vez por Bernard Lewis, num artigo exemplar de setembro de 1990. Huntington começou a articular suas ideias ao examinar as diversas teorias sobre a natureza da política global no período pós-Guerra Fria. Alguns teóricos e autores argumentavam que os direitos humanos, a democracia liberal e a economia capitalista de livre mercado se haviam tornado a única alternativa ideológica após o fim da Guerra Fria. Especificamente, Francis Fukuyama afirmava que o mundo havia atingido o fim da história num sentido hegeliano. Huntington acreditava que, embora a era das ideologias houvesse terminado, o mundo havia simplesmente retornado a um estado normal, caracterizado pelos conflitos culturais. Em sua tese, argumentava que os conflitos no futuro teriam como eixo principal critérios culturais e também religiosos. E hoje, galera, nós vamos falar da geografia das religiões, numa perspectiva, numa proposta de fazer uma pequena análise acerca do papel da religião na distribuição geográfica e nas relações políticas, sociais e econômicas no nosso dia a dia. De antemão, deixo claro que o nosso objetivo aqui não é criticar nenhum tipo de religião, falar mal ou qualquer coisa que seja negativo para algum tipo de religião. A gente respeita a fé religiosa das pessoas. Nosso objetivo aqui é trazer uma visão um pouco mais aprofundada, apesar de não podermos aprofundar tanto no sentido da religião e nas perspectivas que ela traz para o nosso dia a dia. Então bora dar uma olhada aí nessa aula, videoaula sobre a geografia das religiões no nosso mundo. Bora dar uma olhada então. Então bora lá, galera, vamos falar sobre isso. Está ligado a habilidades do Enem, lembrando que essas aulas aqui que a gente tem trazido para vocês agora recentemente são aulas do ensino médio e ela está ligada a dinâmicas de habilidades e competências do ensino médio, de ciências humanas e sociais aplicadas, a 101, a 201 e a 501. Depois vocês dão uma olhada aí, eu não vou falar sobre todas elas porque elas são grandes, mas de maneira geral são extremamente necessárias e importantes sua compreensão, sua análise, sua identificação para o nosso dia a dia. Dito isso, vamos começar com um mapa aqui que mostra as religiões. É um mapa do início dos anos 2000, tá, galera? Dos anos 2020, melhor dizendo, que mostra a distribuição das religiões do mundo. E assim, a gente vai ter do lado ali os países com maior número, porcentagem de pessoas sem religião. A primeira leitura, olha só, no mundo nós temos cristãos, que corresponde a 31,5% das pessoas do planeta, muçulmanos com 23,2%, judeus 0,2%, hindus 15%, budistas pouco mais de 7,1%, sem religião 16,3%, religiões populares 5,9%. Dessas religiões populares aí a gente vai incluir religiões tradicionalmente africanas, populares chinesas, nativas americanas, aborígenes australianas e as outras religiões que não apareceram ali, como o jalaísmo, o sikhismo, o shintoísmo, entre outras religiões. Aqui do lado dá para ver que há uma porcentagem bem significativa de pessoas no mundo que acreditam em alguma fé religiosa, seja cristã, seja judaica, muçulmana, hindu, budista. A maior parte das outras religiões, a maior parte das pessoas no mundo tem alguma crença em algum tipo de fé religiosa, tá, galera? A gente tem pouco mais de 16% das pessoas no mundo que não tem religião nenhuma. Então, a maioria das pessoas no mundo acredita e professa alguma fé. Do outro lado aqui a gente vê países onde você tem uma porcentagem bem significativa de pessoas que não professam nenhum tipo de fé religiosa. República Tcheca, que agora é a nossa Tchequia, com 76,4%, a Coreia do Norte com um pouco mais de 71%, Estônia 50, quase 60%, Japão 57%, Hong Kong 56%, China pouco mais de 50%, Coreia do Sul com um pouco mais de 46%, Letônia com um pouco mais de 43%, Holanda, os Países Baixos, na verdade, pouco mais de 42%, Uruguai com um pouco mais de 40%, são os países onde você tem uma grande propensão de pessoas que não professam fé religiosa em nenhum deus, nenhuma crença mística ou coisa do tipo, tá, galera? São os países que são mais representativos nesse sentido. Normalmente há uma correlação no sentido religioso de quanto mais desenvolvido, quanto mais anos de estudo uma sociedade tem, maior a porcentagem de pessoas que não acreditam no fundamento religioso, que são ateias ou ateus. Então, você tem países onde o nível de instrução é maior. Isso, claro que não chega a determinar que esses países, essas áreas, a maioria das pessoas é sem religião, mas porcentagens bem significativas das pessoas que não têm crença nenhuma
em países onde o nível de instrução, o nível de estudo é maior, tá, galera? Então é importante saber também que, normalmente, quanto mais anos o ser humano estuda, é comum, é natural um afastamento da questão religiosa, mesmo sabendo que a religião é um traço cultural fundamental no nosso dia a dia. No século XXI, a religião ganha força social e política, gerando cada vez mais pressão em estados laicos. O Brasil mesmo diz ser um estado laico, mas há uma pressão nas últimas décadas, uma pressão muito grande do ponto de vista político, legislativo, social, para mudanças legislativas, inclusive, e também mudanças de padrões sociais relacionados principalmente com a questão cultural, com a questão principalmente religiosa, que também é cultural, tá, galera? Isso ocorre em países de religião islâmica, ocorre em países de religião cristã e religião judaica. É uma tendência nesse início do século XXI, um recrudescimento de algumas situações e até um retorno a alguns posicionamentos que pareciam estar sendo superados no final do século passado e início desse século, melhor dizendo. E a gente tem a ideia de estados teocráticos, né? Um fortalecimento de uma lógica onde os estados teocráticos, onde o fundamento religioso ele é cada vez mais significativo, crescer no mundo. A gente pode observar, por exemplo, na nossa realidade, gente, o que eu vou falar aqui não é uma crítica pura e simples ao fato disso estar acontecendo, mas você deve observar, quem for um pouquinho mais velho deve observar que nas últimas eleições tem crescido muito o número de pessoas relacionadas a religiões, principalmente cristãs e outras religiões, mas o cristianismo é muito forte no Brasil, que estão se candidatando, que estão virando vereador, prefeitos, estão virando deputados estaduais, federais. A gente tem muita coisa nesse sentido. Até quase que uma disputa ideológica religiosa também acontecendo. Nos últimos anos teve criação de partidos ligados a igrejas, inclusive. Você teve uma bancada, tem uma bancada evangélica, uma bancada cristã no nosso Congresso. Então a gente tem um fundamento religioso que cada vez é mais presente no dia a dia da política nacional. Aqui eu não faço uma crítica no sentido de que isso não pode acontecer. Isso tem que acontecer, até porque no nosso sentido político a gente tem um sentido de representação política, a gente quer se sentir representado. Qual é o problema ou o que pode se tornar um problema? Essa representação, ela acabar por algum fator trazendo problemas para o dia a dia das pessoas que não se identificam com essas práticas religiosas. E no sentido de um Estado laico, onde deve-se haver respeito às diferentes manifestações religiosas, a gente tem cuidado com o crescimento do fundamentalismo religioso e, claro, perseguição, práticas de perseguições religiosas, violação dos direitos de liberdade religiosa. E dentro disso, das perseguições religiosas, nós temos um crescimento nos últimos anos, não é só no Brasil, em diferentes países, do chamado fundamentalismo, que leva, inclusive, ao combate das religiões minoritárias. Esse fundamentalismo, a ideia de essa religião que se torna majoritária, ou que é majoritária, essa religião ela representa ou deve representar a verdade para a maioria das pessoas. E, fundamentalmente, a legislação deve ser levada de acordo com o que essa religião predominante ela deve trazer, ela deve impor. E isso provoca muitas vezes ou traz como consequência a perseguição a alguns grupos minoritários nessas áreas que não conseguem a mesma representação política e também por isso são perseguidos no dia a dia e infelizmente também por legislações que são mudadas ao bel prazer e interesse das religiões que têm maior número de adeptos, né? Um exemplo que a gente traz aqui é a Índia, onde você tem muitos problemas relacionados a perseguições religiosas a grupos minoritários, inclusive grupos de cristãos, inclusive que lá são minoritários e que também vivenciam espaços onde eles são suprimidos, reprimidos, muitas vezes até com o uso da força. Felizmente você tem algumas situações muito delicadas num país onde a maioria das pessoas, esse caso aqui é o caso da Índia, onde a maioria das pessoas segue um fundamento religioso que é diferente daquilo que é seguido aqui no nosso país. E aí você tem um choque dessas culturas, um choque dessas religiões, um choque muitas vezes é caótico e traumático. A internet e as novas formas de comunicação favorecem a propagação de ideias, inclusive fundamentalistas, né? E essa ideia de superioridade religiosa, de verdade absoluta, que são extremamente delicadas, mas que fazem a gente ficar numa bolha. Pessoal, eu já vivi fundamentalmente também dentro de uma bolha religiosa durante muitos anos. Eu não estou aqui para criticar nem a religião que eu vivi e tudo mais, mas eu vivi isso a ponto de respirar aquilo a todo tempo, viver intensamente aquilo a todo tempo e não conseguir ver mérito nas outras religiões. Na verdade, via coisas, era levado a acreditar que as outras fundamentalmente estavam erradas. Então, aquilo fazia, inclusive, com que tivesse práticas que hoje eu considero condenáveis e é delicado isso. Então, fazer um equilíbrio para que haja justiça para os diferentes fundamentos religiosos dentro de um país é muito, principalmente quando você tem um crescimento do fundamentalismo e daquelas práticas onde algumas religiões se acham no direito de estar com a verdade absoluta e acabam cometendo práticas de perseguição
a outras religiões que eles consideram que estão fazendo o que é errado na visão do dogma religioso daquela religião. E esse efeito bolha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você vive dentro de uma realidade, as suas informações são só dentro dessa realidade. A internet ajuda muito nisso, né? Porque você fica preso, você ouve as músicas, você ouve as palavras, você faz os seus recantos de oração, de reza, tudo muito ligado, crença, aquilo que está sendo propagado para você como essa verdade absoluta. E que muitas vezes faz com que você não consiga observar o que o outro, o que as outras religiões têm e até o que está fora da sua religião. Os próprios erros das religiões, eles sempre têm uma boa justificativa. E aí a gente chega num nível que tem que tomar muito cuidado, de praticamente cegueira, que faz com que você siga cegamente as decisões dos líderes religiosos, que muitas vezes são decisões que prejudicam grupos minoritários. Há de tomar muito cuidado com isso. A nível de mundo, o maior grupo religioso do país em 2015, tá? E ali, galera, vai estar marcado 89%, tanto verde como o amarelo, o vermelho. 89% e 90% são onde a religião, uma determinada religião, ela abarca uma porcentagem muito grande da população. Por exemplo, de vermelho ou de próximo a vermelho, vermelho mais claro, é até 89% da população cristã. E aí você tem, olha a América Latina, toda ela, todo o continente americano, né? Você pega toda a América é cristã, predominantemente cristã, com até 89%. Em alguns lugares onde está mais escuro, chega a mais de 90%. Países aqui vizinhos do Brasil, coisa e tal. Muitos países ali estão, o México em destaque, lá em cima, lá colado com os Estados Unidos. Você tem uma porcentagem grande, muito grande de população cristã, católica, protestante, cristã como um todo, é muito forte. É um legado religioso, é um legado histórico da nossa colonização. Isso veio no período das grandes navegações, veio também, desembarcou aqui, na verdade, no período das grandes navegações e ficou pra gente como também um legado cultural, a questão religiosa. É forte também na África subsaariana. Você pode olhar aqui no mapa ao lado, que você tem uma religião cristã muito grande, muito forte, com 89%, até passando de 90% em vários estados. Na Europa também, na Austrália, você tem alguma coisa representativa. De verde ali, galera, tá a religião islâmica. Percebam que o norte da África, você tem ali 90% ou mais desse verde mais escuro. Vários países do norte da África, do Oriente Médio, muito forte também. Os verdes mais clarinhos ali são até 89% da população islâmica. Claro que você tem outras religiões, como a budista, que está de amarelo, claro e escuro ali. E você tem na Ásia alguma representação. Você tem a hindu, que é muito forte lá na Índia, principalmente, onde você tem uma população predominantemente que segue essa religião. Tem os judeus lá em Israel, lá no Oriente Médio também é importante. Você tem os sem religião, destaque ali, principalmente para a China. Você tem uma população bem significativa que não está ligada a nenhum tipo de religião, como eu mostrei lá naquele primeiro gráfico que eu trouxe para vocês. E a gente tem assim, o norte da África, o Oriente Médio, são as regiões onde predomina a população islâmica, tá? Os cristãos estão concentrados na América, na Europa e na África subsaariana, e são as principais religiões no planeta, tá, galera? E são religiões monoteístas, ou seja, tem a fé num ser superior, num único ser superior, Deus, Alá, ou seja lá a força que tá nessas duas religiões que são as mais representativas quando a gente pensa na religião no planeta. Países com violação de liberdade religiosa. E aí você vai observar ali o norte da África, parte da África subsaariana, Oriente Médio, parte da Ásia. Você tem ali alguns lugares onde você tem discriminação muito forte, que estão ali de vermelho, como Níger, Líbia, Sudão, Arábia Saudita, Índia, China, onde você tem perseguição, e aí de amarelo ali você tem vários países, como o caso do Egito, do Irã, onde há perseguição, notadamente. E você tem algumas situações que tem até entrado aqui em destaque, como o caso do Iraque, da Coreia do Norte, da Birmânia, onde você teve casos realmente relatados pelas autoridades, pela população como um todo, de perseguição religiosa no dia a dia. Pessoal, isso daqui é muito sério e é uma crescente em diferentes lugares do mundo. O continente africano, inclusive, tem até conflitos, guerras mesmo, entre grupos rivais do ponto de vista também religioso. E a vitória representa não só a posse territorial, como também a determinação da religião que aquela população vai seguir. Delicadíssima essa situação. No mundo, nós temos uma mudança na distribuição regional de cristãos, e aí a gente vai falar de cristãos daqui a pouco, de muçulmanos, de 2010 para 2050. Observe que vai ser um crescimento expressivo do número de cristãos na região mais pobre do planeta, na região mais desigual do planeta, que é a África subsaariana. Estima-se que aproximadamente 4 em cada 10 cristãos, ou seja, quase 40% da população, 38%, viverão nessa porção do continente até 2050. Aqui a gente tem o mapa com as diferentes
continentes do planeta, diferentes regiões do mundo, Oriente Médio ali, em 2010 e 2050 da população cristã. Observe que há até um certo equilíbrio entre a Europa, com 25,5%, a América Latina e Caribe, com 24,5%, aqui a gente tem a África subsaariana, com 23,9%, Ásia e Pacífico, com um pouco mais de 13%, América Anglo-Saxônica, com mais de um pouco mais de 12%, Oriente Médio, com 0,6%. Para 2050, como vai ficar? Um crescimento exponencial da África subsaariana. Ela salta de 23,9% lá em 2010 e a projeção é para que em 2050, 38,1% dos cristãos no mundo estejam na África subsaariana. Há um crescimento muito significativo da população cristã na África subsaariana. E aí você vai ter um recuo na Europa, que cai de 25,5 para 15,6 em 2050, uma pequena redução também na América Latina e Caribe, que cai de 24,5 para 22,8. Você tem a Ásia e Pacífico praticamente mantendo, né, 13,2 para 13,1, pequena queda. Você tem uma queda também na América Anglo-Saxônica, de 12,3 para 9,8, e no Oriente Médio e Norte da África se mantém. Então, essa população cristã, ela vai crescer e tem crescido principalmente no continente, no subcontinente, na região do continente africano, da África subsaariana, tá? Uma região extremamente delicada, com muitos conflitos, com fronteiras artificiais, com situações muito delicadas entre os países, que carecem, inclusive, de a gente trazer aqui alguns assuntos para discutir o continente africano, mas a gente vai fazer isso em breve, prometo. Crescimento muçulmano, a gente mostrou aqui, da hoje a maior religião do planeta, que é a religião cristã, mas também tem a religião muçulmana, que é a segunda maior religião em número de adeptos no mundo e que cresce de maneira exponencial também. Aqui a gente vê a participação da porcentagem geral da população do mundo, o número de pessoas que se dizem muçulmanas, islâmicas. Em 2010 era 23,2% e em 2050 chegará a quase 30%, a 29,7% da população mundial. Então dá para você observar no gráfico ali um crescimento significativo também da população muçulmana no cômpito geral da população do mundo. Então a população muçulmana vai continuar crescendo, o número de muçulmanos no mundo vai continuar crescendo. Deixar claro que eu não estou falando bem nem mal disso daqui, estou falando de constatação das projeções de números, tanto a população, crescimento das áreas onde vai crescer a população cristã, o que vai acontecer com esse crescimento dessa população muçulmana. A gente tem algumas áreas do mundo, inclusive, onde você tem um crescimento maior dessa população muçulmana, ó. Número de crianças, taxa de fecundidade, fertilidade em muçulmanos por país entre 2010 e 2015, um recorte de 5 anos ali, e 3,5 ou mais. Você vê países aqui próximo ao norte, na África saariana principalmente, no norte da África, parte da África subsaariana também, onde você tem um número de filhos por mulher muito grande, tá? Acima da média, inclusive, da própria população desses espaços. Mas na população muçulmana dos Estados Unidos e do Canadá também é acima da média da população, do restante da população que segue outras matrizes religiosas ou não segue religião. Na Europa, na Ásia, na Oceania, você vê que o número de filhos por mulher é maior na população muçulmana, a fertilidade, a idade, é maior na população muçulmana do que nos outros grupos. Principalmente se deve a práticas que estão relacionadas à leitura do Corão, do livro sagrado, das práticas cotidianas da própria religião, mas que interferem diretamente nesse crescimento dessa população também, de uma maneira mais acelerada que os outros grupos, tá? A gente volta aqui àquela ideia inicial que eu trouxe para vocês do choque de civilizações. Estou falando do Samuel Huntington e a ideia desse choque de civilizações relacionados à questão religiosa. Religião como cultura, mas provocando problemas sérios a nível de mundo, e é o que a gente tem observado nas últimas décadas em diferentes lugares do planeta, tá? Diferentes formas de interpretar o mundo gera diferentes civilizações, e a religião é uma forma de interpretar o mundo, é uma forma de se viver. A religião é um importante traço cultural, e muito do que a gente, como brasileiro, tem hoje como cultura, está ligado à nossa religião, aquilo que nos foi ficou pra gente como traço religioso e também cultural. E aí a ideia do choque de civilizações que gera conflito, talvez dos mais significativos seja o dito Ocidente, e aqui o Ocidente a gente não está simplesmente levando em consideração a linha do meridiano de Greenwich, mas aquilo que culturalmente se colocou como Ocidente, e o Islã. Há diferentes visões de mundo entre o que é o Ocidente, a ideia de civilização ocidental e civilização islâmica, e que em diferentes espaços do nosso planeta isso entra em choque, em conflito, e conflito severo, delicado. Deixa eu até voltar aqui, porque antes de falar de maneira geral das ideias de Huntington, falar ali daquele mapa do lado ali que mostra um pouco dessas civilizações. De verde um pouco mais forte, tá ali a civilização que seria ocidental. E aí pega Canadá, Estados Unidos, pega a Europa ocidental. Você vê que nem considera tanto a gente aqui, que se fosse pela linha de meridiano de Greenwich, leste, oeste, ocidental, oriental, nós seríamos os ocidentais. Mas quando a gente fala de civilização, é uma questão mais cultural.
e essa visão cultural coloca mais a civilização ocidental como essa da América anglo-saxônica e de parte da Europa. E também da Oceania ali, com Nova Zelândia, Austrália, também fazendo parte dessa civilização ocidental. Civilização latino-americana, que aí vai pegar do México para baixo no continente americano, todo mundo, incluindo-se aí o Brasil, excetuando-se as Guianas, o Suriname, mas o restante dessa região toda seria a civilização latino-americana. A civilização africana, e nesse sentido de africana, a gente pega a África subsaariana, abaixo do Saara, toda aquela região abaixo do Saara, tirando um pedacinho ali do chifre da África. A civilização islâmica, que pega o norte da África, a maior parte do chifre da África, pega o Oriente Médio, parte da Ásia. A civilização chinesa, né, que aí pegaria parte da Mongólia, a Ásia, alguns estados próximos ali. A civilização hinduísta, né, e aí seria a Índia, principalmente, território indiano, parte Mira, que está dividido ali também entre países do Paquistão e tudo mais. A religião ortodoxa, que aí vai pegar principalmente a Rússia, que é o maior país em tamanho territorial do planeta. Alguns países fazem fronteira com a Rússia, da Ásia Central e da Europa também. A civilização, né, budista, que aí é pequenos espaços ali que a gente vai ter dentro principalmente da Ásia como um todo. E a japonesa, a civilização japonesa, porque o Japão também é uma civilização sozinha, né? Apesar que a gente tem mudado algumas coisas, a gente tem coisa para falar bacana para trazer para vocês, como soft power, novas civilizações, mas numa aula só a gente tem uma questão de espaço de tempo para não ficar uma coisa muito chata, que não dá para falar de tudo ao mesmo tempo. Mas é claro, se você quiser que traga outros assuntos relacionados a esse tema, só deixar nos comentários aí que a gente traz mais coisas. Principais ideias de Huntington: associação e antagonismo entre sociedades se relaciona com a sua identidade. E, gente, quando a gente pensa em identidade, qual que é a identidade cultural brasileira? Ela está associada à religião? Diretamente. Até porque a religião hoje é o fundamento importante para definir a nossa ideia de característica de identidade coletiva, de identidade brasileira. Esse legado que ficou para a gente, que está ligado às nossas práticas cotidianas, nossa forma de falar, de agir, de comer, de vestir, de se portar, a nossa legislação está ligado também às questões que vieram como marcos históricos religiosos para a gente, tá? E aí coloca ali cortina de ferro entre cristãos ocidentais e muçulmanos, que são formas de ver diferente o mundo e são estruturas que acabam entrando em choque em diferentes espaços do nosso planeta, interesses políticos e econômicos que levam a alianças aparentemente estranhas em alguns lugares, tipo o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A gente vê isso, por exemplo, no Oriente Médio, com algumas situações envolvendo conflitos. A gente tem um conflito acontecendo nesse momento lá, um conflito relacionado a Israel, Hamas, Palestina, Irã, e aí você tem outros atores ali regionais importantes, um processo de desertificação que agrava a fome, principalmente numa área onde está crescendo a religião cristã, que é na África subsaariana, e ali a gente tem situações muito delicadas que estão agravando situações graves já de desigualdade social e econômica. O Oriente Médio, que passa por um processo de consolidação de uma potência dominante. Ali você tem principalmente uma disputa entre Israel, Turquia, Arábia Saudita, Irã, pela primazia, pela dominância regional. Inclusive, eles são também fundamentos religiosos importantes da religião islâmica, de uma visão islâmica, e mesmo dentro do Islã, diferente, por exemplo, entre o Irã e a Arábia Saudita, dissonante, com visões islâmicas diferentes, apesar de ser do mundo islâmico, mas totalmente diferentes uma da outra. Israel com o judaísmo e a Turquia também buscando seu protagonismo regional. Então você tem uma situação muito delicada e religiosa, principalmente, tá, galera? Delicadíssima nessa região, que também é considerado por muitos um barril de pólvora. E aí, essas identidades, esse choque de civilizações, também é um choque de identidades culturais, que também é um choque de religiosidades, que também é um choque de religiões e de formas como a religião ela propõe ver o mundo. E aí a gente tem que tomar um cuidado enorme para que esses fundamentos religiosos não prejudiquem o nosso dia a dia a ponto de fazer com que a gente também entre em choque no nosso cotidiano, eu digo cotidiano brasileiro, para a gente poder recrudescer ou regredir avanços importantes que tivemos no sentido de civilização, de sociedade, de melhorias sociais, de legislação. Então, há de se ressaltar a importância de um cuidado, da manutenção inclusive do Estado laico, para que haja proteção às minorias e às liberdades religiosas e diminuição das perseguições, sem dúvida nenhuma,
do ponto de vista religioso. Eu trago aqui uma questão para você, já que a gente está falando dessa choque de civilizações, dessa forma de se ver o mundo no pós-Guerra Fria. A gente tem ali, ó, segundo da Unesp, tá, galera? Segundo Samuel Huntington, a política mundial está sendo reconfigurada segundo linhas culturais e civilizacionais, nas quais o papel das religiões é muito importante. E aí pede para você correlacionar as duas colunas, os países e suas respectivas religiões predominantes. Quais são? De um lado nós temos a religião ali: 1. Hinduísmo, 2. Protestantismo, 3. Islamismo, 4. Catolicismo. Do outro lado, os países: A. Egito, B. México, C. Índia, D. Estados Unidos. O que você tem que fazer? Qual é o país de maioria hindu? Qual é o país de maioria protestante? Qual é o maior país de maioria islâmica? Qual é o maior país de maioria do catolicismo, católica, né? Então, você quer fazer? Dá um pause no vídeo, porque eu não vou poder ficar deixando aqui muito tempo. A gente já vai dar a resposta, mas dá uma pausa aí para você poder tentar por você fazer essa correlação e aí buscar essa resposta correta. Deu a pausa? Beleza, agora eu vou contar para vocês que não deram a pausa e que já querem saber a resposta, que a resposta correta seria ali a letra D. A correlação que a gente deveria fazer é, ó, 1. Hinduísmo, onde ele é maior? Na Índia, 1C. 2. Protestantismo, onde ele é maior? Nos Estados Unidos. D. 2D. 3. O islamismo, dos países apresentados, qual que ele é maior? No Egito. 3A. 4. Catolicismo, e aí ficou com B ali, que é o México, um país de maioria católica. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa videoaula que a gente trouxe para vocês aí. Vamos tentar trazer videoaula com mais frequência e constância. A gente tem outros conteúdos muito interessantes e importantes para a ciência geográfica aqui no canal. E por isso faço esse convite, se você gosta, quer se aprofundar, quer entender um pouquinho do nosso mundo à luz da geografia, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações, compartilha com seus amigos sobre esse conteúdo, deixa nos comentários o que você achou e inclusive sugestões de mais conteúdos que você queira que apareça aqui no canal, tá bom? Fico por aqui e antes de sair, deixa claro, tá, pessoal? Aqui a visão não é questão religiosa, de valorizar a religião A, B ou C, mas de mostrar como a religião ela é importante no nosso mundo, ela tem crescido no nosso mundo, em diferentes áreas e espaços, e a gente pensar um pouco do que isso pode representar pra gente, tá bom? Fico por aqui, então até a próxima, obrigado pela audiência, fui!